Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Ontem, enquanto eu estava com alguns grupos de amigos, algumas pessoas nas quais eu convivo no meu dia a dia, alguns amigos me perguntaram como um dos nossos amigos conseguia roubar a atenção de todas as pessoas com tamanha facilidade. As pessoas ficavam admirados com ela, diziam que era uma pessoa abençoada, porque trazia sempre a alegria ao coração de todos que estavam à sua volta. E essa pessoa na qual era citada, nós podíamos muito bem notar que sempre trazia consigo um sorriso no rosto, trazia a alegria de saber que a vida é maravilhosa e que a vida é boa. Para aqueles que convivem mais com ele, que têm uma amizade mais profunda, percebem também que nas dificuldades ele consegue ainda manter estampado em seu rosto esse sorriso que muitas vezes nós temos essa dificuldade de estampar, principalmente quando nós somos negados, quando nós somos maltratados e somos desrespeitados pelas pessoas. Geralmente nós tiramos o sorriso do rosto e colocamos às vezes uma cara triste ou começamos a chorar, fazemos todos os procedimentos para mostrarmos que estamos magoados e estamos tristes. E essa pessoa, ela não que ela não sinta tristeza em seu coração, mas raramente nós percebemos que essa pessoa carrega consigo essa tristeza no olhar. E a nossa palavra da primeira leitura de hoje nos diz o seguinte: a descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Agora é o que diz sobre essas pessoas. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Todas aquelas pessoas que sabem valorizar a vida, que sabem lidar com seus problemas, sabem encarar os seus problemas como uma situação que Deus irá ajudar e irá os proteger, elas carregarão consigo um sorriso no rosto. Não ficarão se lamentando, se magoando, achando que a vida não presta, achando que está tudo perdido. Pessoas que carregam em seu coração Deus, com toda certeza terão a esperança de dias melhores e não ficarão se lamentando e nem chorando pelos cantos. É claro que, como humanos que somos, como pessoas que sofremos, nós temos que compreender que esse é um processo demorado, um processo contínuo de prática diária, que nós possamos alcançar essa situação de estarmos mais presentes diante de Deus. Porque no momento, a situação que nós vivemos hoje, nós somos pessoas que buscam viver o individualismo. Nós não aceitamos a ajuda do próximo, não gostamos de ouvir as verdades, não aceitamos que as pessoas nos apontem o dedo e muitas vezes isso é necessário, assim como esse amigo que estou citando. Ele, às vezes, as pessoas chegam para ele e lhe dão um puxão de orelha, chamam a sua atenção. E sabe como ele age diante dessa situação? Ele simplesmente pede desculpa se realmente estiver errado e diz que tentará mudar. E não retira do seu rosto o sorriso e nem desfaz a amizade com a pessoa na qual chamou a sua atenção e tentou o alertar para ser uma pessoa melhor. E nós muitas vezes desfazemos as amizades, ficamos com raiva, desfazemos as pessoas que apontam os nossos erros e tentam nos ajudar. Nós temos muita dificuldade de ouvir a verdade. Quando nós somos debatidos de frente com a nossa verdade, com aquilo que nós fazemos de errado, nós ficamos com raiva das pessoas que tentam nos mostrar que estamos saindo do caminho de Deus e correndo o risco de perder a nossa salvação. Nós temos que parar com essa mania de achar que as pessoas estão querendo nos maltratar quando na verdade querem nos ajudar. Cristo, como diz a nossa palavra, é o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é a verdade, nós temos que aceitar a verdade para a nossa vida se somos cristãos. Se você é cristão e não gosta que as pessoas te digam a verdade na sua cara, você não está recebendo Cristo na sua vida. Porque Cristo é o caminho
e a verdade. Quem carrega junto consigo a verdade, ele está nos caminhos certos, está nos caminhos de Deus, está se preparando para receber a salvação. Nós precisamos exatamente de aprendermos a ouvir mais e a falar menos. Geralmente, nós quando somos apontados o dedo na nossa cara, nos mostrar a verdade, nós queremos fazer o mesmo, queremos virar para o outro e apontar o dedo para os erros que ele fez. Apontar os dedos para aquilo que ele comete de errado. E depois disso, desfazer a amizade e não conversar mais com a pessoa. Um exemplo que nós temos é, às vezes, uma situação simples e boba. A pessoa diz para você: "Nossa, essa roupa sua está muito curta." E nós rebatemos dizendo, às vezes, coisas que não tem nada a ver. Apontamos o dedo para o outro e dizemos: "E você que não sabe se vestir, se veste mal, anda igual coisa tal." E assim por diante. Nós queremos rebater e maltratar o outro porque nós nos sentimos ofendidos porque a pessoa nos disse uma verdade. O exemplo que acabei de citar é uma situação que a pessoa quer lhe ajudar. A forma como nós nos vestimos diz muito sobre nós. Se nós nos vestimos de forma a tentar mostrar as nossas partes íntimas do nosso corpo, destacá-las para a sociedade, isso mostra que somos pessoas vulgares, que nós queremos atrair amizades, atrair pessoas para junto de nós por causa do poder da sedução do nosso corpo, por causa do poder da sedução do pecado. É claro que nós temos que compreender que há pessoas que são cristãs, estão lutando dia após dia e que não se iludem com esse tipo de coisa. Mas que a maioria da população cai muito facilmente na tentação do pecado da carne, principalmente os homens. Quando a mulher se veste com roupas curtas, geralmente ele cai nessa tentação e nessa sedução que elas têm para oferecer ao homem. Então, se você é cristão, você não tentará o seu irmão. Não ficará vestindo roupas curtas para provocar a pessoa do seu irmão, para não fazer o outro cair em tentação. Esse é um exemplo que nós podemos citar, mas existem vários outros. Às vezes posso citar um exemplo de pessoas que se vestem como bandidos. Outro dia, um amigo nosso disse que o policial parou, o abordou e fez uma vistoria nele. E ele falou que era preconceito do policial. Só que quando a gente olhava para ele, a gente dizia: não, esse rapaz, a forma como ele se veste é como uma pessoa que mexe com drogas, que está envolvido no mundo das drogas. Ele estava convidando praticamente os policiais para poderem vistoriarem ele para ver se não estava com droga, porque estava vestido como um criminoso, como uma pessoa que está envolvida no mundo das drogas. Por isso, nós precisamos de ter muito cuidado com a forma como nós nos vestimos como cristão. Ninguém é proibido de escolher as roupas que querem vestir. Primeiro, porque somos livres para fazer as nossas escolhas. Se a mulher deseja se vestir com roupas curtas, isso é um direito dela, porque Deus deu a ela a liberdade para fazer isso. Se uma pessoa decide se vestir com roupas que podem ser convidativas a serem praticamente vistoriadas pela polícia, receberem o que vulgo paculejo da polícia, ela tem esse direito. É claro que quem não deve não teme. Se o policial, da mesma forma que o policial parou esse rapaz, fez a vistoria e não tinha nada, pode ser que encontre alguma coisa em alguém que está vestido dessa forma. Mas dificilmente um policial irá parar uma pessoa que está vestida adequadamente conforme aquilo que a sociedade convida a cada um a viver. Nós vivemos sobre as leis sociais e as leis sociais mostram para nós quem pode e quem não pode ser perigoso. É claro que bandidos a gente não descobre bandidos pela roupa que veste, ou a gente não pode julgar a questão da mulher pela roupa que veste. Muitas mulheres são muito certas, honestas,
muito cristãs dentro do contexto de buscar praticar o amor, o respeito, a paz, mas às vezes erram nesse detalhezinho. Provocam os desejos dos homens, levando eles assim a induzirem ao pecado, a cobiçarem às vezes a mulher do próximo. Então, as nossas atitudes, a forma como nós nos vestimos, diz muito sobre nós. E esse amigo que eu estava citando mais no início da nossa conversa é uma pessoa que se veste como uma pessoa que passa despercebida pela polícia, ou pelos irmãos, ou pelas mulheres. É uma pessoa que está sempre com um sorriso no rosto, que é a melhor roupa que nós podemos vestir. Sempre mostrando ser positivo, otimista, mostrando que pode ter uma vida melhor, que as coisas podem melhorar, tentando ajudar as pessoas, sempre trazendo aquela carga positiva no ambiente que chega. E é assim que somos convidados, porque é assim que seremos reconhecidos como descendentes abençoados por Deus. É aquele que chega em um ambiente e as pessoas querem estar perto dele, querem ouvir os seus conselhos. Quando a gente chega em algum lugar assim e somos bem recebidos, nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos filhos de Deus. E é assim que eu convido você a hoje poder fazer com os próximos que estão perto de você, dentro da sua casa, na sua família, no seu vizinho, aonde quer que você vá. Leve sempre algo positivo. Vista-se com o sorriso que Jesus Cristo carregava com ele. Procure a sabedoria do amor para poder carregar as pessoas toda a paz que Cristo espera que nós possamos levar a cada pessoa desse mundo. Vamos ouvir agora uma reflexão do Salmo Responsorial. Nosso Salmo Responsorial traz o seguinte refrão: meu coração se regozija no Senhor. Regozijar no Senhor é se carregar de alegria, se transbordar de alegria no Senhor. Agora, é difícil a gente medir o tamanho da nossa alegria, o tamanho da nossa felicidade, porque nós somos pecadores e há constâncias que fazem com que nós possamos ficar entre altos e baixos. Tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que a gente está mais triste e assim por diante. Isso às vezes é por questões até mesmo dos nossos hormônios, por questão corporal, às vezes o nosso corpo às vezes está um pouco doente, às vezes por problemas pessoais, problemas profissionais, entre tantas outras coisas que fazem às vezes o pico de alegria cair para baixo. Nós ficamos assim um pouco tristes. Nós praticamente conhecemos e convivemos com muitas pessoas que têm esses picos diários, às vezes que oscilam muito. Às vezes no mesmo dia a pessoa vai ao extremo da alegria e ao extremo da tristeza. Porque coisas acontecem e fazem com que nós soframos e sejamos felizes no mesmo dia. Agora, ser feliz não é algo que irá durar para sempre. A felicidade, assim como a tristeza, ela é perecível, ela acaba, ela não dura, ela tem um prazo de validade. Quando nós, vou citar exemplos para que você possa compreender, quando nós começamos um relacionamento com alguém que nós gostamos, nós praticamente ficamos aí uns 3 meses aí numa extrema felicidade de estar namorando alguém que a gente tanto buscou conquistar, buscou estar perto, buscou ter o carinho daquela pessoa. E 3 meses depois, aquela alegria, aquele pico de alegria se estabiliza e você mantém uma constância. E aquela constância ali é o que nos faz sentir bem para manter o relacionamento ou não. Se você se sente bem depois desse prazo do pico da alegria que você sentiu, da felicidade que você sentiu em estar com aquela pessoa, passar e você continuar sentindo o mesmo sentimento pela pessoa, é sinal que é para sempre, que aquele sentimento ainda é positivo. Mas se o sentimento vai para negativo e você começa a ver que aquela pessoa começa a te escravizar, começa a te prender, começa a te maltratar, é hora de terminar o relacionamento, é hora de afastar daquilo que te trouxe tanta alegria e agora entrar na tristeza, porque
todo fim de relacionamento, a gente sabe muito bem, perder sempre nos traz dor, porque a nossa carne sempre fala mais alto, a nossa carne nunca quer perder e sempre quer ganhar. Sendo que na verdade nós nunca estaremos perdendo ninguém, porque todos são convidados para ir para o reino dos céus e quando Cristo voltar, todos nós nos encontraremos novamente com Jesus Cristo, todos os anjos e Deus Pai. Agora existem também aqueles picos de tristeza. Um exemplo que é bem comum na nossa vida é quando nós perdemos alguém. Às vezes um familiar que nós gostamos muito vem a falecer e nós entramos nesse declive, nós vamos lá no fundo do poço, na nossa tristeza mais profunda. E aquilo ali dura praticamente uns 3 meses, às vezes até um pouco mais do que isso, dependendo da pessoa que nós perdemos. Mas chega um dado momento que essa tristeza começa a subir, nós voltamos a sentir alegria. Coisas diárias como os nossos amigos, os outros familiares que ficaram, como situações cotidianas, os nossos hobbies. Vou citar um exemplo, às vezes a pessoa toca um violão, a diária dele de tocar um violão começa a trazer para ele aquela alegria de fazer uma música, de poder tocar para um grupo de amigos. Aquilo começa a subir o pico de alegria e a tristeza vai ficando para trás. E é assim que nós vivemos a nossa vida, entre os altos e baixos a todo momento. Tem dias que são tristezas pequenas, tem dias que são alegrias pequenas, tem dias que oscilam para maiores e assim por diante. Mas nós temos que compreender que essas alegrias, entre elas, está Deus. Nós não podemos sair dessa tangente do meio da alegria e da tristeza, porque é ela que nos equilibra a estarmos entre o corpo e o espírito. Ela que nos equilibra entre estar entre o bem e o mal. Deus quer que nós estejamos entre o bem e o mal. Primeiro porque a carne é pecadora. Mas nós não podemos deixar que a carne vença o espírito. E nós não podemos deixar que o espírito também vença a carne, porque os dois têm que andar equilibrados. Você precisa manter a carne santificada para ser templo do Espírito Santo. Os dois têm que estar em harmonia, em equilíbrio, para que nós possamos viver a alegria que Deus nos convida a viver. E assim regozijar de alegria. Quando nós conseguimos ter esse equilíbrio, é que nós regozijamos de alegria. Um dos grandes problemas nossos, que as nossas alegrias, quando elas oscilam para mais, é geralmente porque nós estamos fortalecendo a carne. Nós ficamos muito alegres com exemplos, ganhar dinheiro em loteria, que é o que fortalece a carne, que é em conseguir pessoas para as nossas vidas, nos relacionar com pessoas. Isso, exemplo, a pessoa é casada e arruma um amante, isso traz uma alegria muito grande, sobe picos de alegria muito grande, porque a pessoa começa a se sentir maravilhosa, bonita, que as pessoas se sentem atraídas por ela, mas é por causa do desejo da carne. Então esse é um dos grandes problemas da nossa vida, é que nossos picos de alegria geralmente são para fortalecer a carne. Os nossos picos de alegria deveriam ser um exemplo. Você comprar um marmitex e entregar um mendigo na rua e aquilo te trazer uma alegria muito grande porque você tirou a fome de alguém, porque você saciou a necessidade de alguém. É pelo amor que você tem pelo seu próximo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Se você não quer sentir fome, você não vai deixar o seu irmão passar fome. É esse regozijar que Deus nos convida a viver. É esse que fortalece o nosso espírito e fortalece também a nossa carne, porque não desejamos para o nosso irmão aquilo que nós não desejamos para a nossa carne. É assim que nós devemos pensar e viver para regozijar na alegria do Senhor. Vamos ouvir agora uma reflexão do Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar quando Jesus ainda era pequeno e foi com a caravana com seus pais para poderem celebrar a Páscoa. Só que, porém, ele acabou se perdendo de seus pais e os seus pais ficaram
desesperados praticamente procurando seu filho. Assim como acontece nos dias de hoje. E nós também, quando perdemos alguém da nossa família, nós ficamos desesperados procurando por essa pessoa. Nós temos aí grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que ajudam a encontrar essas pessoas que ficam perdidas. O problema é que nós geralmente pensamos até o pior a todo momento. Pensamos que podem ter sido sequestradas, podem ter morrido, terem se afogado, terem se perdido e assim por diante. Porém, com Jesus não foi o que aconteceu. Jesus já tinha dentro de si essa manifestação de Deus na sua vida. E ele foi para os templos para poder aprender um pouco sobre a palavra de Deus, para se aproximar de Deus, porque ali ele já estava se sentindo próximo de Deus, apesar de não ter recebido ainda o Espírito Santo. Mas, como filho de Deus, ele já sentia essa necessidade de se aproximar de Deus. A sua essência o convidava a estar próximo de Deus, a ir na casa de Deus. E nós temos que compreender também que os pais deles tinham essa essência de homens pecadores e sentiam em seu coração a preocupação de cuidarem dos seus filhos e de que ele estivesse perto deles. Então ficaram desesperados e preocupados e foram atrás de Jesus, o procurando de todas as formas. E de certa forma, quem ama, cuida. E cuida quando você vai atrás, procura, tenta cuidar, ensinar, ainda mais que Jesus era apenas um garoto. Toda criança, todo adolescente, todo jovem que ainda não é maior de idade, ele deve respeito aos pais e deve manter-se dentro daquilo que os pais os convidam a viver. Os pais irão impor regras para seus filhos e eles devem respeitar essas regras que lhes serão impostas. Jesus, como menor de idade, ainda estava em aprendizado, devia respeito aos seus pais e seus pais não gostaram muito da atitude dele. Porém, ao dizer o motivo pelo qual estava na casa de Deus, sua mãe, apesar de não entender, ficava refletindo sobre aquilo, porque ela sabia que ele era filho de Deus. Ela compreendia, de certa forma, que se Jesus procurava estar perto de Deus, é porque ele era filho de Deus. Ela foi alertada disso desde o seu nascimento. Ela sabia que teria que entregá-lo ao mundo para poder levar a palavra de Deus e ensinar as pessoas. Isso aí era de extrema consciência dela. Mas uma prova de que ele deveria obedecê-la diz o seguinte. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Essa é a palavra de que Jesus obedecia seus pais. Apesar de ter ido à casa do Senhor, a ter ido ao templo, ele tinha essa conexão e esse contato com Deus, apesar de não receber o Espírito Santo, porque ele era filho de Deus. Então sentiu vontade de ir ao templo para poder aprender um pouco sobre Deus. Ele já sentia dentro dele o Espírito Santo o convidando a buscar a presença de Deus. E é por isso que Cristo foi lá. Mas nós temos que compreender, pelo fato dele ser menor de idade, por ser uma criança, ele devia obediência aos seus pais e, como a nossa própria palavra diz, ele obedecia a seus pais. Os nossos filhos de hoje devem compreender isso, têm que compreender isso, apesar da dificuldade que temos de ensiná-los exatamente que eles devem obediência aos mais. Mas essa é a nossa explicação do nosso evangelho de hoje. O vídeo está ficando um pouquinho grande, mas vamos dar uma passadinha nos comentários de hoje. O comentário aqui é da Odete Sobral, que nos diz: bom dia, missionário, a paz e o amor de Cristo esteja contigo e com todos nós. Os jovens de hoje são educados diferentes de 40 a 50 anos atrás. Que Deus abençoe e guie para que eles façam desse mundo um mundo mais justo e melhor. Amém. É claro que há seu lado bom e seu lado ruim nessas mudanças,
mas nós precisamos de acreditar que sempre o amor irá vencer e que as pessoas poderão se converter e se transformar em pessoas melhores. A impressão, pelo menos que tenho, é que hoje os nossos filhos estão ficando muito mimados e muito preguiçosos. A verdade é essa. Eles não querem fazer muitas coisas, querem ficar mais acomodados aos braços dos pais, e aproveitarem daquilo que os pais têm para oferecerem a eles, até mesmo depois de completarem a maioridade. Não querem trabalhar, buscarem as coisas e buscarem seu crescimento profissional. É claro que não é a maioria, é uma parcela muito grande de pessoas que são assim. Nós vivemos num país que nós precisamos, pelo menos a maioria precisa de trabalhar para poder conseguir o básico, para poder comer e sobreviver. Mas existe uma parcela muito grande de pessoas que vivem a preguiça, vivem a má vontade, são desobedientes e assim por diante. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia Cláudia Barbosa. A Adélia Santos nos mandou bom dia, amém, obrigado por todas as suas palavras sábias, me ajudam muito. Hoje eu peço novamente oração para meu filho Laércio da Silva Santos, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa tocar no coração dele, para que ele ouça meus conselhos, amém. Senhor Jesus, amém. Exatamente, Adélia Santos, você deve continuar dando conselhos a ele, mesmo que ele às vezes faça descaso, não dê atenção, mas você tem que fazer o seu papel, a sua parte, que é ensinar. Obrigá-lo a fazer o que é certo não há como, porque ele é livre para fazer suas próprias escolhas, mas o aconselhamento cabe a você, porque dar conselhos é o que Cristo fazia com seus discípulos. Era aquilo que Cristo ensinava a todas as pessoas, mas Cristo nunca obrigou, nunca forçou ninguém a nada. E nós temos que ser imitadores de Cristo. A todos vocês que estão nos assistindo hoje, coloquem em nossos corações aí a Laércio da Silva Santos. Que Deus possa enviar o Espírito Santo na sua vida, fazer uma conversão, mostrando a ele que Deus é muito melhor do que entregar a sua vida ao mundo. A gente não sabe a história dele, não sabe o que está acontecendo, mas se uma mãe pede pelo seu filho, com toda certeza é porque ela quer o livrar de alguma coisa ruim na sua vida. Então vamos dar bastante atenção a Adélia Santos, que pede pelo seu filho Laércio da Silva Santos. Que Deus possa abençoar Laércio e iluminar os seus caminhos, que possa ser luz na vida dele através de sua mãe. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário. A criação de hoje em dia é muito diferente. A criação. Os pais não têm mais o direito de criar os filhos como deveria ser. Melhor o tempo passado, tempo que não volta mais. Exatamente, o tempo não volta. As mudanças a gente tem que se adaptar a elas. Como não vai voltar, não resolve chorar o leite derramado, mas nós temos que encontrar outros caminhos para poder educar os nossos filhos de forma que eles cresçam obedientes e cresçam boas pessoas. Nós temos que transformar as nossas atitudes diante das adversidades. O mundo muda, nós temos que mudar, sempre obedecendo os mandamentos de Deus. Então, encontrar formas e práticas para ajudar os nossos filhos a crescerem boas pessoas. Conheço alguns casais e algumas pessoas que realmente encontraram métodos e formas para poderem educar seus filhos sem educar da forma antiga, que era através da força e às vezes do couro e assim por diante. Mas admito que não é uma situação fácil, porque os filhos, quando estão pequenos, são muito pirracentos, batem o pé, esperneiam, e a gente às vezes não sabe como lidar com isso. Mas existem métodos e formas que nós podemos nos renovar e inovar, tentando aplicá-las aos nossos filhos e assim fazer deles pessoas amorosas, filhos de Deus, pessoas que carregam o amor de Deus. A Luzia Neri também nos mandou: bom dia, missionário. Uma pessoa que transmite tanta paz só poderia ter sido criado por uma mãe iluminada. Nos dias de hoje é raro ver família assim.
Que Deus nos abençoe. Ô Luzia Neri, eu, graças a Deus, eu sou de uma família de 8 pessoas, né? Que é meu pai, minha mãe, e somos em 6 irmãos, sendo 3 casais. Todos nós nos damos muito bem, somos pessoas que nos amamos, temos um respeito muito grande pelo outro. Claro que somos diferentes também um do outro. Os pecados que nós cometemos durante as nossas vidas, graças a Deus, que são pecados razoavelmente pequenos aos olhos daqueles pecados grandes que nós encontramos pelo mundo afora, apesar que na balança para Deus não existe pecado pequeno ou grande. Todos os pecados que descumprem o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo são iguais, são pecados iguais, mas nós, como homens, sabemos que tem pecados que podem ser consertados, podem ser relevados. E sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus, a misericórdia dele, posso admitir que toda a minha família são pessoas humildes, simples, batalhadoras, trabalhadoras, que buscam viver num mundo melhor. E isso graças à educação que os meus pais me deram e deram aos meus irmãos, e pela própria criação que receberam de seus pais, os nossos avós, que também foram pessoas incríveis e maravilhosas. Então, a nossa família foi muito bem agraciada, assim como Jesus foi agraciado com a Sagrada Família. Eu vivo na Sagrada Família e por isso talvez eu me sinta tão bem como ser humano e como pessoa, porque meus pais souberam nos dar uma educação excelente. A Miriam Martins, que é a minha mãe, que eu gosto muito dela, ela disse aqui o seguinte: é verdade, Deus que abençoe sempre no amor de Jesus Cristo, meu filho querido. Amém, mãe. A bênção, que a paz do Senhor esteja com a senhora. A Dadai Barbosa mandou aqui uns abraços e umas mãozinhas de Jesus. Um abraço, Dadai Barbosa, que Deus te abençoe. A Milena Aparecida também, a nossa amiga que sempre está no nosso canal, mandou aqui amém. Um abraço, Milena Aparecida, que a paz esteja contigo. A Maria Aparecida mandou boa tarde, missionário, que Deus te abençoe e peço oração para minha família. Amém. Que Deus abençoe a família da Maria Aparecida e cada um de vocês que estão nos ouvindo, coloque aí um momento de oração a Maria Aparecida e a família dela. Que Deus possa abençoar, prosperar, levar o Espírito Santo, a bênção e tudo aquilo que Deus os convida a viver, que é ser pessoas iluminadas para a sociedade, para a família, para todos que os cercam. No mais, essa é a nossa explicação da nossa liturgia da palavra de hoje, uma reflexão. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que deixam os recados para a gente aqui. A gente se sente muito lisonjeado, muito feliz. Que Deus possa dar a cada um de vocês a paz que nós somos convidados a viver, a afastar de nós as preocupações, as perturbações e nos sentirmos melhores. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.